Fala, torcedor tricolor, rapaziada. Esse vídeo aqui é para fazer um resumo do que aconteceu ontem, né, lá na cidade de Mirassol, né? Todo mundo sabe, São Paulo perdeu por 3-0 do Mirassol na sua estreia no Campeonato Paulista. O que está deixando o torcedor preocupado é justamente esse início de temporada, no qual o time na sua primeira partida já tomou de 3-0, né, do time revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, 3-0. Mas em meio a esses 3-0, o que antecedeu esses 3-0 não foi o resultado em si. O que antecedeu esses 3-0 é justamente o que vem acontecendo desde o final do ano passado dentro do São Paulo. Inclusive, né, com relatos de que há atrasos de salários, né, o clube está devendo os jogadores. Sabe como é que é, né, pessoal? Né, quando atrasa salário, os jogadores não produzem, não fazem a sua parte dentro de campo. Só que como é que você vai falar para os jogadores, para eles correrem, para eles se doarem em campo, com salário atrasado? Por mais que eles ganhem um bom salário, 1 milhão e pouquinho, salário é salário, independente do valor, não deixa de ser salário só porque ele é volume maior ou menor. Quem ganha menos depende muito, né, do salário mensal para não ter que atrasar as contas, né? O jogador de futebol, como ganha bem, consegue se manter aí num período sem receber um pouco maior, mas não quer deixar de receber, né? Trabalhador é trabalhador, tem que receber. Mas em relação ao time, eu tenho certeza, né, que o São Paulo vai honrar com seus compromissos. A gente está passando por um momento político muito difícil, onde a destituição de um presidente pode acontecer na sexta-feira, dia 16, né, na reunião do Conselho Deliberativo, que vai decidir se o Júlio Casares fica ou se ele sai. Mas a questão não é nem ele ficar ou sair, a questão é ele entender que ele tem que sair fora, para ele não prejudicar, né, o resto da temporada do São Paulo, porque ele já não tem credibilidade com ninguém, não tem credibilidade com os conselheiros, não tem credibilidade mais com a torcida, não tem credibilidade com a imprensa, porque ninguém da imprensa quer aceitar, né, com que ele dê entrevistas para se defender. Se ele se defender vai ser pior, então talvez por orientação dos advogados ele nem fique dando tantas entrevistas assim. Numa matéria ontem que foi ao ar do Fantástico, deixou claro, o advogado dele deixou claro que tudo que o Júlio Casares fez está dentro da normalidade, dentro do que o São Paulo sempre praticou, né? Esses saques em dinheiro, de 11 milhões de reais, são saques oriundos para pagamentos de bichos e outras coisas que o São Paulo sempre fez em relação a dinheiro em espécie. Mas será que... Mas o COAF acha estranho, né? Como é que você vai... como é que você não vai declarar esse dinheiro que está sendo movimentado em alto volume, né? Bom, mas enfim, apesar dos 3-0 de ontem, os salários estão atrasados, os jogadores deixaram claro que estão descontentes com esse presidente que está aí, porque eles não confiam mais no presidente, que promete as coisas e não cumpre, que aliás, desde o início do mandato dele, ele deixou claro, né, que se instaurou dentro do São Paulo, né, uma forma de pagamento salarial de 2 meses de atraso, e quando vai vencer o terceiro, paga os 2 meses que está atrasado. Aí paga os 2 meses que estão atrasados quando ia vencer o terceiro e fica devendo mais 2 meses. Olha que absurdo, esse tipo de coisa não pode existir dentro de uma instituição de futebol, onde o principal, né, leque das coisas é manter os seus jogadores com os salários em dia, para que você possa cobrar eles no péssimo desempenho que eles estejam fazendo, talvez, dentro de campo. E não adianta ficar cobrando os jogadores, porque a crise política, né, é reflexo do que vai acontecer dentro de campo nos próximos meses. Pode esperar que nos próximos meses, né, a gente vai sofrer muito em relação ao que está acontecendo. Pode ter certeza que não vai ser fácil o ano de 2026. Para o São Paulo não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mesmo se o Júlio Casares sair, quem é que vai conseguir corrigir aquilo? São Paulo está devendo, está com salário atrasado, né? Patrocinadores não querem investir dinheiro no clube, né? O clube está devendo, né? Não consegue honrar com seus compromissos. Quem consegue, né, confiar numa instituição oriunda que não paga os seus funcionários e ainda por cima não consegue arcar com seus compromissos financeiros? E aí, esse monte de escândalo, né? É escândalo de camarote, é escândalo de carro importado, é escândalo negócio de show da Shakira, é escândalo de tudo. Tudo está acontecendo lá dentro. É escândalo de saque em dinheiro, escândalo de empresa de faxina. Então é um monte de coisa que está acontecendo que é oriundo de tudo aquilo que vai ser refletido dentro do campo. Você que está me vendo pode ter certeza. Dia 16 a torcida vai se reunir lá na frente do Morumbi, do Portão 17, e com certeza alguma coisa tem que ser feita. Ou tem áreas, esse recado é para você. Se você não passar para frente, né, independente do Júlio Casares ser inocente ou não, esse cara tem que sair do São Paulo,
mesmo que ele, para que ele possa se defender fora do clube e mostrar que ele é inocente, tá? Porque se ele continuar, ele vai prejudicar a imagem da instituição. O que está em jogo não é se ele é inocente ou se ele é culpado. O que está em jogo é o que vai acontecer com a instituição até o final do ano, porque o que está acontecendo nesse início de temporada, nesse primeiro jogo contra o Mirassol 3-0, já deixou claro o descontentamento dos atletas com a instituição. Não é nem com a instituição, é com o presidente do clube. Quando o negócio começa a degringolar dessa forma, pode esquecer, gente. Pode esquecer que o resto do ano vai ser uma porcaria. E sendo uma porcaria, pode ter certeza que no final do ano a gente vai ter surpresas. Se o ano começa ruim assim, né, você imagina como é que vai ser o resto do ano. No próximo jogo, quinta-feira, contra o São Bernardo no Morumbi, é obrigação o São Paulo vencer. Porque depois, no domingo, o clássico é justamente contra quem? Contra o Corinthians dentro da Neoquímica Arena, né? E você imagina só como é que vai ser esse clássico, que o último clássico entre as duas equipes, o São Paulo acabou se dando mal. Não jogou bem e ainda quase tomou uma goleada de novo. Então, a perspectiva para o domingo, né, se o São Paulo não for bem nesta quinta-feira, vai ser das piores possíveis. E os caras já estão começando a inventar de que provavelmente, se o São Paulo não vencer, né, a cabeça do Crespo já pode ser colocada a prêmio. Gente, isso aí é para tirar o foco. Vamos prestar atenção, porque o Crespo fez um trabalho importante na chegada dele o ano passado, no meio do Campeonato Brasileiro, e ele salvou o São Paulo do rebaixamento. Se não fosse aquele jogo, o São Paulo tinha caído o ano passado mesmo. O ano passado mesmo o São Paulo tinha caído. Então, deixa ele trabalhar, vamos ver o que ele consegue fazer, porque nesse momento a questão não é colocar a culpa no técnico, a questão não seja colocar o técnico como alvo só porque o clube perdeu de 3-0, que lógico, evidentemente todo mundo ficou chateado, eu fiquei chateado, você que está me acompanhando ficou chateado, mas colocar como pauta agora, né, a situação do São Paulo nas costas do treinador, aí já é covardia. Ele pode talvez ter feito mexer alguma coisa errada ali, mas ele não tem time, tem que trabalhar com o que ele tem. Os mesmos jogadores do ano passado que terminaram a temporada de forma bizarra, né, e horrorosa, são os mesmos que estão aí, né, que perderam ontem de 3-0. Salvo engano, que ele fez algumas alterações durante o jogo ontem, né, colocou o Ferreirinha para jogar, tirou o Alisson, né, então assim, é dessa forma que a gente vai ter que se sustentar com esse time que está aí. Eu duvido muito que a gente consiga alguma coisa esse ano, conquistar uma Sul-Americana ou tentar chegar numa semi de algum paulista. A intenção em todas as competições é o São Paulo evitar para não cair. Se cair, aí o nosso ano está acabado. Nosso ano está acabado, porque o ano nem começou. Esse cara tem que sair fora antes do ano terminar, porque pelo menos eu acredito que se ele sair fora, acho que ainda dá tempo de corrigir alguma coisa. Então, torcedor, vamos torcer para que nos próximos jogos o São Paulo possa se recuperar para ir forte para o clássico e com certeza a gente ganhar um respiro nesse Campeonato Paulista. Deixa aqui o seu comentário, o que você acha, né? Aproveita para compartilhar, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu!